Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje, que se encontra em Colossenses capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivos de queixas contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos a vós. Hoje a palavra vem falando sobre a importância do perdão. Devemos nos perguntar: por que perdoar? Por que eu devo perdoar uma pessoa que me machucou, uma pessoa que me feriu, uma pessoa que tentou ou fez o mal contra mim? Em primeiro lugar, devemos perdoar porque nós fomos perdoados. Éramos condenados à morte devido ao nosso pecado. O Senhor Deus mandou seu Filho, enviou seu Filho unigênito para pagar o alto preço por nós e nos dar o perdão. Fomos perdoados e assim como fomos perdoados, devemos perdoar. Vale ressaltar que uma parábola de Jesus que fala exatamente sobre isso, que está em Mateus 18, do versículo 23 ao 35, diz sobre a parábola do credor incompassivo. Existia um rei que tinha um servo que lhe devia. Esse rei chegou ao servo e o cobrou. Esse servo lhe rogou clemência, que aguentasse só mais um pouquinho, que ele iria pagar a sua dívida. O rei se compadeceu e perdoou aquela dívida, e aquele servo feliz foi para sua casa, com a dívida paga. Aconteceu que quando chegou na sua casa, aquele servo encontrou o seu conservo, que também lhe devia. O cobrou e disse: me pague o que me deve. E aquele conservo suplicou e pediu que aguentasse só mais um pouquinho, que ele iria pagar a dívida. Só que o servo não se compadeceu. Pegou aquele conservo e jogou na prisão por causa da dívida. O rei ficou sabendo disso, voltou lá e perguntou: por que você não perdoou a dívida assim como eu fiz com você? Por que você não se compadeceu? Porque eu me compadeci de você, por que você não compadeceu do seu conservo? Pois agora você terá que me pagar tudo que deve. E assim aconteceu. Nós fomos perdoados por Deus e assim devemos propagar o perdão também aos nossos irmãos que nos fazem mal, que nos fizeram mal. E também devemos perdoar, pois o perdão liberta. O perdão liberta tanto eu, que sou a vítima, quanto aquele que me ofendeu, aquele que tentou mal contra mim. Por que ele me liberta? Quando a gente recebe um mal que fazem contra a gente e nos machuca, aquele peso daquela situação fica em nossa mente, nossa vida, e aquele rancor cobre o nosso coração de ira. Fala em Provérbios 27, versículo 4, diz assim: cruel é o furor e impetuosa é a ira. Ou seja, aquela raiva, aquela ira, aquele rancor fica na nossa vida, nos aprisiona e nos torna pessoas amarguradas. Quando liberamos perdão, tiramos de dentro de nós essa ira, esse furor e nos tornamos pessoas livres. Assim como nos liberta, liberta também a pessoa que nos ofendeu, que nos machucou. Mas para perdoarmos, precisamos da ajuda de Deus. Perdoar não é esquecer. Perdoar é enfrentar o problema e reconhecer o impacto negativo que houve e decidir deixar todo o desejo de retribuição,
de revolta, de vingança para lá. É eu reconhecer que eu fui ferida, que eu fui machucada, mas que aquilo vai ser perdoado e que eu irei seguir a minha vida em paz. Jesus morreu por nós para sermos perdoados. Mas há uma advertência nisso tudo. Aquela pessoa que está sendo perdoada, ela precisa reconhecer e se arrepender. Porque quando eu machuco o meu irmão e o meu irmão me perdoa, ele é livre. Ele é livre da culpa, ele é livre do peso e da amargura. Ele está livre, ele segue a vida dele em paz. Eu que fiz e não me arrependi, eu fico com culpa ainda. Eu não recebi o perdão. Por mais que o meu irmão tenha me perdoado, eu não recebi aquele perdão. Então, eu preciso me arrepender para que a minha alma seja lavada e aquela culpa saia de dentro de mim. Assim é a salvação. O Senhor morreu na cruz para nos perdoar os nossos pecados, mas há a necessidade de nos arrependermos para que possamos receber a salvação. Pois só quando nos arrependemos a nossa alma é lavada, a nossa alma recebe a remissão dos nossos pecados e assim podemos ser livres. Em Atos 2,38 fala: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. O perdão, ele é gratuito, mas o arrependimento, ele é restaurador e libertador. Ou seja, quando eu me arrependo de um ato ou uma atitude minha que machucou o meu irmão, e peço perdão ou sou perdoado, isso me liberta, isso lava a minha alma e eu posso ser feliz sem o peso da culpa, sem o peso daquela atitude mal. Eu posso perdoar o meu irmão, mas se ele não se arrepender, se ele não vir e reconhecer o erro dele, ele não irá ser livre daquela culpa. Eu perdoando, eu sou liberto, mas eu só posso receber o perdão se eu me arrepender verdadeiramente. Hoje, essa pequena palavra serve como uma reflexão para nós. Devemos perdoar, pois fomos perdoados. E para eu receber o perdão divino, eu preciso me arrepender. O perdão me foi dado, mas só entra no meu coração quando eu me arrependo, quando eu o aceito e quando ele entra através do meu arrependimento e lava a minha alma. Amém? Que hoje possamos ficar com essa reflexão. Fique na paz de Deus. Que Deus lhe traga paz abundante, bênçãos sem medida sobre a sua vida. Amém? Tenha um bom dia.